Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo, aguardando aqui que vocês me digam se o som e a imagem estão chegando ok para vocês. Também peço que me informem se... Deixa eu ver aqui se receberam a notificação, isso é importante. Deem um like para o canal. Enquanto vocês me respondem isso, eu agradeço o pessoal que tem enviado as pautas aqui para a gente no e-mail sugiramapauta@gmail.com. Esse e-mail aí tem sido bastante utilizado aí por vocês e tem ajudado bastante aqui o canal, tá bom, pessoal? Continue mandando, por favor. Pessoal, hoje eu pretendo fazer uma live rápida, mas eu acho que é bem interessante. Vocês vão ficar chocados com o quê? Com a última proposta aí que eles estão fazendo a respeito de como deveria ser a alimentação dos bebês. Não é nada parecido com o que vocês já viram, tá? É algo bem pior do que a gente já falou aqui. Vamos deixar mais para o finzinho da live. É quando você acha que chegou ao fundo do poço, alguém vai lá e cava mais um pouquinho e o fundo do poço fica um pouco mais fundo. Já estou recebendo aqui que está ok, som e imagem, ótimo. Então a gente pode ir aqui direto ao assunto. Eu quero, antes de nós tratarmos dos dois temas principais aí da alimentação dos bebês e da questão do Frei Gilson, tem alguns temas importantes também que eu queria destacar para vocês, que, por exemplo, em que saiu aqui uma pesquisa de que há uma crise de saúde mental no Brasil. O Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Trata-se do maior número desde 2014. Isso aqui tem várias implicações, né? A mente também é chamada de psique, ou alguns chamam de alma, né? Então, o transtorno mental, alguns chamam de transtorno psicológico ou até transtorno da alma. A gente vê que o mundo está realmente passando aí por uma transformação muito grande, psicológica, e a questão de fé, né, que tem abalado as pessoas têm se afastado de certas coisas, e isso com certeza tem trazido problemas para elas, além do que tem as questões desse mundo em que a gente vive, né? Esse mundo está se mostrando cada vez mais o que ele é. Até tem um gráfico aqui, vou mostrar para vocês o gráfico na tela. O mundo está mostrando cada vez mais o que ele é, que é uma bela de uma M, né? Onde a gente tem que lutar todo dia para que as coisas deem certo. Quando você não tem nada, você tem que se preocupar em ganhar o pão de cada dia. Quando você tem alguma coisa, tem que se preocupar em não perder aquilo que já tem. Então é uma luta constante para todo mundo, né? E aí, se tu se apega demais nesse mundo, tu te decepciona demais. Já que nós vamos falar do Frei Gilson, hoje eu quero falar para vocês a respeito de uma das leituras que lá no passado, antes de eu entender o que eu estava lendo, me deu uma certa depressão, que foi o livro de Eclesiastes. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ficar deprimido num primeiro momento, principalmente se você ouve demais esse pessoal aí da teologia da prosperidade ou dos coaches de sucesso e desenvolvimento. Não que eles estejam errados no que eles dizem, né? Aquilo que eles dizem aí que acontece realmente acaba acontecendo. Mas quando você só olha para isso, né? E eu na época, eu era bem jovem ainda quando eu cheguei a esse livro aí, eu tinha lido muitos livros sobre desenvolvimento pessoal. Todos eles funcionaram, me ajudaram. Só que aí eu me deparei com o Eclesiastes, que diz que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aí começa a colocar que esse mundo aqui, no fundo, é uma grande ilusão. E aí quando você é convencido pela verdade, porque aquilo é uma verdade, você pensa, caramba, então o que eu estou fazendo, né? E aí tu entra numa certa depressão. Só que depois tu conclui que, diferentemente do que alguns
comentaram lá no vídeo de domingo, onde a gente faz algumas recomendações de investimento lá para vocês. Aliás, não recomendação de investimento, né? Mas algumas orientações sobre como que é o mundo dos investimentos, né? Melhor dizendo, é assim. Quando algumas pessoas escreveram lá, mas eu prefiro aguardar só do céu e tal. É mais ou menos como quem diz assim, que eu não vou fazer a minha parte. Não é por aí, tá, pessoal? São duas coisas. Nós vivemos nesse mundo, a Escritura diz que o homem não vive somente da palavra, não vive somente de pão, mas também da palavra de Deus. São duas coisas, né? A gente precisa do pão, e o pão se traduz em dinheiro, né? E precisa do lado espiritual. Então o corpo precisa de pão, mas a mente precisa do pão espiritual, né? A alma, no caso. E as pessoas estão se apegando muito ao pão material. Não tem problema, né, todo mundo precisa disso aí também. Só que elas esquecem do lado espiritual. E aí, como nós estamos num mundo em decadência, nós estamos aí enfrentando crash, inflação, né? A pessoa ganha, o dinheiro já não dá mais que chega para tudo que ela quer, ela entra em depressão. Porque ela trabalha e a coisa não funciona. Por quê? Porque o mundo está decaindo, a coisa está indo pelo ralo. E aí, isso aqui se intensificou, olha só o que diz o gráfico, a partir de 2020, que parece que o start, o despertar para muita gente de que a coisa não vai bem. Por isso também que vídeos como o meu aqui acabam não dando tanta audiência, porque as pessoas querem se afastar dessa verdade um pouco dura, elas não querem encarar a realidade do mundo. É mais ou menos como quem não quer ler o livro de Eclesiastes, porque ele é muito duro, ele é verdadeiro, ele é ao mesmo tempo que é suave porque traz a verdade, ele é duro porque a verdade ela atinge às vezes ídolos que a gente tem dentro da gente que tem que ser derrubados, né? Tem que ser botados abaixo. E aí as pessoas estão entrando em depressão, estão com problemas mentais porque elas se apegaram demais a esse mundo aqui. Daí olha só, antes de 2020 tinha 200 mil casos por ano de afastamento. Em 2020, que foi o período dos fechamentos, daí diminuiu porque o pessoal não procurou o médico, né? Ficou em casa. E aí depois que voltou, olha só o que está acontecendo. Está estourando, né? Mais do que dobrou aqui de um ano para o outro, principalmente agora que a crise está, né, mordendo os calcanhares de todo mundo. Então quem está se apegando demais está... não vou dizer pirando, né, porque não é a palavra, mas está tendo problemas espirituais, mentais, sim. Aí eles começam a usar argumentos aqui, ó, por exemplo, essa outra matéria aqui, dizendo assim, ó, trabalhar é sinônimo de adoecer. Será que trabalho é sinônimo de adoecer ou é justamente o contrário? Ó, eles colocam assim, explodem sob o inferno neoliberal afastamentos por causas psíquicas. Atenção, isso aqui é outra matéria, tá? Doença é a resposta dos corpos às jornadas exaustivas, tarefas enfadonhas e insegurança permanente. Até as empresas perdem, mas o sistema não sai do abismo que criou. Porque na realidade, pessoal, não é que é o sistema capitalista ou o sistema comunista que está errado. É o sistema que o ser humano criou. O ser humano disse, olha, eu não quero saber de um criador, eu quero tratar aqui a minha existência da minha maneira e eu peço aí que Deus se afaste, né? E começaram a tirar Deus de tudo, até do Estado, né? O Estado hoje é laico, né? Então Deus não manda mais nada e ele, como um cavalheiro que diz, vocês querem se virar, então se virem, se precisar eu estou por aqui, né? E aí então agora eles estão colocando a culpa no trabalho, né? Que trabalhar adoece. Só que, ao mesmo tempo, nós vemos que há essa campanha para a semana, né, para diminuição da escala 6x1. Eles já estão dizendo o seguinte, que semana de 4 dias já se tornou obsoleta. 25 horas de trabalho semanais é uma das melhores opções, segundo especialistas. Então as pessoas não estão entendendo que não é pelo trabalho que elas estão adoecendo, é porque elas estão num sistema que está destruindo elas, porque elas estão muito apegadas no mundo material, e o mundo material já não vai mais ser para todos, porque uma parte das pessoas não vai mais ter emprego, não vai mais ter renda, né? E aqueles que tiverem vão ter dificuldades ainda assim, porque as coisas estão encarecendo. Isso tudo foi antecipado para nós que iria acontecer.
um litro de trigo por 1 denário. As coisas vão ficar muito mais caras do que estão. Eu não estou aqui para adorar a pílula, não. Estou aqui para falar a verdade. E aí, quem não trabalhar vai piorar a situação. Não é quem trabalhar que vai ter problemas mentais, é quem não trabalhar, quem não tiver renda, né? Porque a coisa vai ficar cada vez mais difícil. E eles vão empurrando as pessoas aí para jornadas cada vez menores, porque realmente os empregos estão começando a acabar. Porque a inteligência artificial e a 4ª revolução industrial estão acabando com os empregos. Por que houve uma grande colonização aqui no sul do país, e não só no sul, por várias partes do Brasil, durante a primeira Revolução Industrial? Porque a primeira Revolução Industrial já desempregou muita gente lá atrás, só que ainda havia esperança. Vamos para o novo mundo, lá nós teremos oportunidades, as terras lá estão de graça. E vieram e construíram, enfim, continuaram vivendo. Aí veio a segunda Revolução, a terceira, só que agora veio a 4ª e não tem mais para onde fugir. O Elon Musk quer fugir para Marte, né? Será que ele vai conseguir? Então não é a falta de trabalho ou o excesso de trabalho o problema, né? O problema é que vai faltar trabalho, está faltando dinheiro. Se ficar de braços cruzados fosse bom, Cuba não estaria diminuindo a sua população pelo 13º ano seguido. O número de habitantes deve cair pela metade até o ano 2100 nesse ritmo, né? Há décadas imersa em num regime comunista, a população de Cuba fica menor a cada ano. Então, se é tão ruim assim trabalhar, né, por que as pessoas fogem de Cuba e vão para a Flórida, vão para os Estados Unidos, onde eles vão para trabalhar e ganhar mais dinheiro? É porque é justamente o contrário. O pessoal fica deprimido quando vive numa situação dessas aqui que vocês vão ver na tela, né? Quem é que quer viver no meio dessa desgraça aqui? Ninguém. Então o pessoal foge quando pode, e aí quando não pode fica ali, né? E aí fica com depressão, fica lá sem fazer nada porque não tem o que se fazer. Aí ganha lá uma renda básica do governo, que é o que eles querem para o mundo inteiro. Esse regime que está em Cuba, eles querem para o mundo todo, só que aí casado com uma espécie de tecnocracia. Então é um regime de fome, de falta de trabalho, de controle de tudo, onde alguém vai dizer, olha, vamos otimizar os recursos, e otimizar quer dizer o quê? Vocês vão ter que consumir menos, vocês estão consumindo muito carbono no mundo, vão gastar menos energia, nada de ter cada um seu carro, vamos alugar e vamos uberizar tudo. É como diz o titio Klaus, né? Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, pode ter certeza. Assim como estão sendo felizes esses 472 mil aí que foram parar no psiquiatra, né? Olha só que felicidade que eles estão tendo, né? Aqui diz que é por isso, por aquilo, mas pode ter certeza que é porque as pessoas estão muito apegadas na matéria e a matéria está radiando, vai cada vez parar na mão de menos pessoas. O período dos fechamentos, onde tudo foi fechado, foi a maior transferência de riqueza da história da humanidade, onde os pobres e a classe média e até alguns milionários transferiram suas riquezas para os multibilionários com B. Aqueles que eram donos da tecnologia enriqueceram como nunca, enquanto a classe média perdeu seus comércios ou enfraqueceram eles. O pessoal migrou aí pela internet, vocês sabem a história toda aí que a gente já falou várias vezes, né? Pessoal, sempre pedindo aí um like de vocês, porque isso ajuda o engajamento. O engajamento tem caído aqui. Se continuar assim, nós não vamos mais dar continuidade às lives, porque é sinal de que vocês não estão interessados, tá bom? Enquanto isso, a Colômbia pede à ONU que retire a coca da lista de substâncias proibidas. Já não basta o pessoal estar cheio de problemas mentais, eles querem enfiar entorpecentes nas pessoas, né? Aí eles dizem, para as comunidades aborígenes, a folha é sagrada e faz parte da sua cosmologia. Então, primeiro vieram com a liberação da Maria Joana, né, a Maria Juana. E aí disseram, não, isso aí as pessoas vão ficar mais leves, mais tranquilas, né, é o que eles diziam. Mas o que a gente está vendo aí é um aumento de problemas mentais. Agora, o representante, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, disse que a guerra aos entorpecentes e a sua abordagem punitiva são um fracasso. Fracasso para quem, né? Eles querem que libere geral, né? Ele quer aí que o
o PIB da Colômbia salte lá para cima sem mais nenhum impedimento, nem que deixe de ser aí 400 mil pessoas com doenças mentais parando de trabalhar por ano, e passe aí, quem sabe, a 1, 2, 3 milhões só no Brasil. Porque tem isso também, né? Enquanto as pessoas estão muito apegadas aí em questões materiais, mais uma vez dizendo, não é que não deva, tem que ter, o pão tem que ter, porque senão você não vive também, né? Mas existe um outro lado, tem que ter o equilíbrio entre os dois, né? E aí muitas vezes os filhos estão se desviando para esse mundo aí, que esses gananciosos, olha a cara desse sujeito aqui, olha a cara de felicidade dele falando que tem que liberar tem que descriminalizar aí, como é que é? Retirar a coca da lista de substâncias. Olha a felicidade que ele fala isso. E aí quantas famílias hoje o pai entra em depressão e vai parar num psiquiatra, a mãe vai parar num psiquiatra porque o filho, né, caiu aí nesse mundo dos entorpecentes, porque a filha caiu nisso aí, alguns até saíram de casa, já estão aí nas cracolandes da vida, né? E aí esses membros aí da classe dominante mundial, né, porque é o que são, vem aí falarem, vamos liberar a coca, né, porque isso aqui faz parte da nossa cosmologia. Desculpa esfarrapada, né, para encher o bolso de dinheiro. Essa é a verdade. Tem duas matérias que eu tinha selecionado aqui que deu problema, não vou poder falar delas. Enquanto isso, pessoal, as pessoas estão precisando cada vez mais de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, enfim, eu penso que mais precisariam de orientação espiritual do que desse tipo de coisa, mas enfim, cada um procure aquilo que achar mais conveniente para si, né? Mas ao mesmo tempo nós vemos que a inteligência artificial está substituindo sim os médicos, como a gente falou. E nós vemos isso em peso acontecendo nas redes sociais. Existem hoje médicos, entre aspas, né, que não existem, são figuras criadas por inteligência artificial, que estão se multiplicando em redes sociais e se transformam até em vendedores e influencers. Ou seja, não são médicos de verdade, nem são pessoas, não existem. São um algoritmo, é um rosto criado pela inteligência artificial, um avatar, né, que está se tornando popular com dicas para todo tipo de coisa, para a vaidade da mulher, né, para como ter os seios empinados, como ter barriga tanquinho. Tem quantos homens aí que estão fazendo agora, ao invés de ir para academia, vão lá e fazem a cirurgia, né? Como ter um maxilar esculpido. As pessoas não aceitam a natureza do organismo delas, elas têm que parecer com o Ken da Barbie, né? Ou com a Barbie da Barbie. E aí tem esses falsos médicos que são inteligência artificial dando dicas, né? Então imagine, se eles já estão nas redes sociais enganando todo mundo, as pessoas acreditando que são pessoas mesmo, imagine a hora que isso aí se aperfeiçoar. Há quem diga que nós já estamos na singularidade e a gente só não sabe ainda, né? Então a matéria diz o seguinte: numa busca simples no TikTok é possível encontrar dezenas de vídeos de mulheres que curiosamente usam a mesma frase. Abre aspas. 13 anos como médico e ninguém acredita em mim quando digo isso, fecha aspas. É uma coincidência? Não. Essas médicas são simplesmente criações de inteligência artificial que saem da mesma fábrica de deepfake. Em seguida, as doutoras e doutores também revelam incríveis segredos de saúde para ter seios empinados, barrigas tanquinho, maxilares esculpidos e níveis de pH equilibrados. Algumas chegam a usar palavras chulas para descrever as suas especialidades. Então até os médicos estão tendo problemas aí, né, de concorrência agora com deepfake, mas isso aí prova também que as pessoas estão desesperadas à procura de soluções para todo tipo de coisa. E note aí que uma boa parte delas é envolta em vaidade, né, e não necessariamente a saúde, né? E aí vai lá, mexe com a estética da pessoa. Às vezes aquilo dá errado, a pessoa fica com deformidades, com problemas de saúde crônicos e depois aumenta os casos de problemas mentais, né? Porque a pessoa se apegou à matéria, ela quis aparentar uma coisa que não necessariamente ela precisaria, deu errado ou até deu certo, mas aquilo que ela esperava da sociedade não aconteceu, ela ficou com o queixo lá esculpido, como eles dizem, o maxilar esculpido.
E aí o cidadão vai lá e passa uma dor terrível, gasta um monte, economiza, se endivida. Aí ele vem com o queixo lá que ele achou que ia abrir as portas da esperança para ele. E aí o pessoal passa por ele, não diz nem bom dia. Ele pensa, mas o que está acontecendo? Não era para eu ser o Deus na Terra a partir dessa cirurgia? Então mesmo quando ela dá certo, os resultados não são os esperados e as pessoas entram em depressão. Por quê? Porque colocam esperanças em coisas que não têm fundamento. Enquanto isso, tem pessoas que estão tentando se apegar à espiritualidade, né? É o caso aí desses milhões de pessoas que estão acompanhando cada vez mais o Frei Gilson, né? O Frei Gilson alcançou, em uma só live, 1,3 milhão de pessoas. Se eu não me engano, eu vi lives com mais do que 1.300.000 pessoas. Isso aqui é um mundo de gente, pessoal. Tem gente acompanhando às 4 da madrugada, e não é pouca gente que vai lá, liga o computador, liga o celular, acorda de madrugada para assistir isso aí. Isso mostra o quê? Está mostrando uma sede das pessoas, uma fome pela palavra de Deus, por espiritualidade, justamente porque as pessoas, uma boa parte, está notando que a coisa está decaindo, o mundo está desandando, a coisa não está mais indo como elas tinham a esperança que fosse acontecer, né? Então, elas estão se apegando a quem está dando um caminho espiritual, né? Porque quando o mundo aqui vai mal, então é melhor a gente se apegar com Deus. É uma questão aí que historicamente é assim, né? Então, na madrugada desta segunda-feira, agora, no dia 10, né, ontem no caso, os canais do Frei Gilson no YouTube, Instagram e X registraram mais de 1,3 milhão de visualizações simultaneamente. Isso ocorreu durante a transmissão ao vivo de suas orações do Rosário. Eu não estou aqui falando que o catolicismo é o mais certo. Isso está acontecendo, esse fenômeno também com pastores, né? Cada vez mais e mais pessoas buscando esses caminhos aí. E aí tem pessoas bem intencionadas que estão ali para direcionar bem, e pessoas que estão bem intencionadas e mesmo assim equivocadas, direcionando mal, e muita gente mal intencionada. Então tem que cuidar com isso aí também, né? Mas esse crescimento da audiência, ele aconteceu muito porque ele começou a ser atacado por uma militância política, porque, ao final de contas, quando alguém aqui no Brasil, não é só no Brasil, é meio que um fenômeno que está se espalhando pelo mundo, o mundo está se abrasileirando, né? Quando alguém mostra que tem uma tendência que não vai de acordo com aquela corrente majoritária, que é justamente, na minha visão, aquela corrente que mais tem apresentado problemas mentais, né? Se for fazer a investigação, vai chegar a esse ponto. Quando não vai de acordo, eles se juntam em massa e vão e atacam. Eu sei porque lá atrás, quando o meu canal tinha relevância ainda, e não tem mais justamente por causa dessa massa de pessoas, quando tinha relevância, que também sofreu esse tipo de ataque. Então, aí o pessoal já começa a fazer conexões políticas, etc. Não sei se eu não acompanhei a vida desse Frei aí, se ele tem alguma conexão política com algum político ou não. Se tem, eu até acho que não deveria ter, tá? Porque se você começa a conectar aí religião com política, acaba dando ruim, sabe? Acaba em algum momento dando errado, até porque nós vemos aí que os políticos, eles acabam sendo covardes, eles usam, né, da popularidade de um líder religioso, e depois, quando o líder religioso entra em apuros, eles simplesmente viram as costas, chutam a bunda e pronto. Fizeram isso com várias pessoas aí na internet e vão fazer com qualquer um, não importa o tamanho que essa pessoa tenha, né? Porque político é assim, é um bicho meio covarde mesmo, né? Então eu não recomendo ninguém aí associar a sua imagem com políticos, porque isso acaba dando ruim. Por outro lado, muitas vezes a pessoa nem quer fazer isso, não estou dizendo que ele fez ou não fez, não sei, porque eu não acompanhei a vida dele, só estou vendo o fenômeno aí de audiência que ele está tendo e atribuo isso a essa necessidade que as pessoas têm de ouvir a palavra de Deus, né? E aí tem os católicos que preferem ouvir ele, os evangélicos que preferem ouvir o pastor da sua preferência. Mas se houver o mínimo resquício de que a pessoa vai contra alguma ideologia que é dominante, vai sofrer ataque, até porque existe um grupo organizado fazendo isso aí, né? Já não é de hoje, isso faz muitos anos que acontece. Então eu vou começar a acompanhar melhor aqui a questão
Vou começar a acompanhar melhor a questão dele aqui para trazer algumas informações a mais para vocês adiante, para depois, quando a gente perceber qual foi a repercussão que deu a partir disso aí, né? Porque num primeiro momento que nós estamos vendo é que a audiência dele aumentou muito, né? Agora, será que eles vão deixar que isso fique assim ou vão partir para cima dele para tentar massacrar com ele mesmo? Enquanto isso, o Elon Musk denunciou um ataque hacker massivo contra o X. Esse é outro aí que está enfrentando a militância de maneira internacional, né? O dono da rede social, o empresário, cogita a participação de algum país na ação cibernética, porque ele acha que isso não pode ter vindo só de um grupo, isso deve ter vindo de algo mais organizado institucionalmente. Então ele disse que esse ataque aconteceu agora. Ele acha que veio de algum país, a princípio ele não diz o que foi, né? De acordo com a Newsweek, uma postagem pública no Telegram, o grupo de hackers chamado Darkstorm Team assumiu a responsabilidade pelo ataque contra a plataforma. Agora, cuidado, né? O Elon Musk não é flor que se cheire, tá, pessoal? Ele está trazendo algumas coisas positivas em algum primeiro momento, só que cuidado com ele, né? Ele já mostrou algumas vezes que ele não tem muita simpatia pelo cristianismo, não, né? Quem é cristão aí, que eu sei que é uma boa parte do meu público, não necessariamente todo mundo, né? Tem muita gente aí que é ateu, que é judeu, que é muçulmano, que é de outras religiões, aí me acompanha também, mas como a gente está no Brasil, né? Ou falando para brasileiros ao redor do mundo, acaba que a maioria é cristão mesmo, né? Então quem acredita aí na sua fé, cuidado um pouco com o Elon Musk. Agora, que ele está assim sofrendo ataque dessa militância que também ataca o cristianismo, não há dúvidas. Por isso que eles buscaram força popular nessa vertente, né? Porque eles também têm um mesmo adversário, digamos assim, é aquilo que eles querem levar adiante. Agora, o que tem de mais grave, pessoal, deixei aqui por último, que é o título da matéria. Isso aqui, tu só acredita vendo, porque se tu não vê isso aqui, tu não acredita. É um absurdo que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui, eu acho que passou de todos os limites. Eu já falei coisas aqui que eu sei que muita gente não acreditou, que eu até entendo que as pessoas não acreditam, porque são coisas tão bizarras, tão fora do normal, alguém propor uma coisa dessas, que se alguém vem e denuncia e expõe isso, as pessoas ficam na dúvida, pensando, não pode ser. Mas pessoal. Eu não sei nem se eu mostro a imagem, eu não vou mostrar a imagem, pessoal, mas eu vou... Depois eu boto aqui um link para vocês, mas eu não vou colocar a imagem que pode acabar derrubando aqui o alcance do canal. Eu já falei aqui para vocês sobre como eles querem transformar a carne em uma pasta produzida artificialmente. Eles não querem mais que a gente consuma carne. Isso aqui é fichinha perto do que eu vou falar. Eu já falei para vocês como eles querem que a gente consuma insetos, né? Substituição da proteína, porque eles acham que comer gafanhoto, grilo e tal não tem problema nenhum. Já falei para vocês até da pasta de barata. Tudo isso eu mostrei e provei que tem pessoas defendendo que as pessoas consumam. Aí eles falam que tem meios de descontaminar isso aí com luz UV e tal, mas enfim, não é o foco hoje. O problema, pessoal, é que sempre tem como cavar abaixo do fundo do poço. E se tem uma coisa que me revolta, que me dá raiva, que inclusive foi o motivo que eu comecei esse canal há anos atrás aqui, é quando mexe com os pequenos. Quando mexe aí com criança em gestação ou neném, porque o bebezinho, porque eles não podem se defender. Isso aqui é o que me dá mais raiva. E que muitas vezes a gente acaba deixando de comentar essas coisas porque dá tanta raiva que tu não quer passar por essa raiva. Agora eles vieram com um novo, naquilo que eu vejo como um ataque contra os bebês. Eu tenho até vergonha de falar isso aqui, mas eles querem que... Eu não tenho outro jeito, eu vou ter que falar, porque se eu não coloco na tela eu tenho que falar. Eles querem que os bebês tomem mamadeira com fezes, pessoal.
E eles dizem, a mamadeira de CO, né, pode trazer benefícios para bebês, afirma um estudo. Olha o absurdo que eu vou ler para vocês aqui. Ó. Um estudo apresentado pela IDWeek revelou que a mamadeira de CO pode trazer benefícios para bebês nascidos de cesárea. Cientistas da Universidade de Helsinki realizaram uma pesquisa que mostrou que a introdução de uma pequena quantidade de fezes maternas no leite acelera o desenvolvimento do microbioma digestivo da criança. Então eles não querem nem deixar a criança ali recém-nascida livre de contaminação, de parasitas, o que há nas fezes, senão o que tem de pior no organismo humano. Aquilo que a gente produz de pior, a gente coloca para fora ali. E aí um mentecapto vem e quer induzir as pessoas, que eles sabem que tem pessoas que acreditam nisso aí. Tem pessoas idiotas para todo tipo de coisa no mundo. E infelizmente, bebês nascem de idiotas também, não só de pessoas inteligentes. Como há mais pessoas idiotas no mundo do que pessoas inteligentes, então nós podemos presumir que há mais bebês, filhos de idiotas, né, correndo risco. Hoje, por conta de uma matéria dessa aqui e de um estudo desse aqui. Então eles dizem que você dar um pouquinho de fezes, você vai criar um tipo de anticorpo, basicamente. Desenvolvimento do microbioma digestivo da criança. Como resultado, isso pode ajudar a prevenir doenças na primeira infância. Os pesquisadores conduziram estudo com 15 recém-nascidos que receberam a mistura de fezes e leite. Isso aqui tinha que dar cadeia, não a matéria. Isso aqui, esses tipos de pessoas aqui tinham que estar na cadeia, não dentro de uma universidade. Porque eles conduziram um estudo, né, com 15 recém-nascidos. Como é que pode? Quem é que permitiu que o filho passasse por isso aí? Os pais que permitiram isso? Esses sim tinham que estar dentro da cadeia, e não os pais que estão tentando defender os filhos aí de alguns problemas aí que o próprio Estado está criando, que eu nem quero entrar no mérito. 15 recém-nascidos receberam a mistura de fezes e leite. Isso aqui tinha que estar na cadeia, os cientistas e os pais. Em contraste, outros 16 bebês receberam um placebo. Como se o bebê soubesse o que é placebo e o que não é, né, pessoal? Isso não está se tratando de adulto. Para quem não sabe o que é placebo, é uma substância que eles dão que não tem efeito nenhum e que vai dar um efeito psicológico, né? Então o bebê, o que ele sabe, o que eles estão dando ou não, o que ele vai ter efeito psicológico ou não. Então os resultados iniciais mostraram diferenças significativas na diversidade microbiana entre os grupos já no segundo dia. Os efeitos persistiram por 6 meses. A pesquisa se baseia na ideia de que o contato precoce que os bebês têm com micróbios durante o parto natural é crucial para a saúde do sistema imunológico. Por outro lado, bebês nascidos por cesárea tendem a ter um microbioma menos variado, que pode aumentar o risco de doenças como asma. Então assim, ó, pessoal, sinceramente, eu não sei até onde eles vão. Porque quando falam em fazer adultos comer um monte de porcaria que eles estão querendo que comam, né? O que eu vou dizer? Eu venho aqui, falo e comento e tal, mas se a pessoa é idiota, que ela quiser ir lá comer uma barra de proteínas de barata, que coma, ela é adulta, não vou lá impedir ela de fazer isso. Agora, quando alguém quer fazer isso com um indefeso, aí a gente teria que agir, porque nós não podemos deixar o indefeso ser prejudicado dessa maneira. Isso aqui, infelizmente, não é no Brasil, ou felizmente, sei lá, porque se fosse aqui, a gente teria que estar denunciando isso aí para que houvesse aí uma investigação criminal em cima disso aqui. Vocês estão pedindo aqui o link, né? Eu vou colocar aqui no webchat, tá, pessoal? E eu coloquei o webchat para ele se repetir. É só clicar aí no link, vou colocar ele umas 3, 4 vezes aí para vocês acharem mais facilmente. Depois, quem não está assistindo ao vivo, vai lá e abre o webchat aí e assista depois, tá, pessoal? E aí eu fico me perguntando, se tem gente que faz esse tipo de coisa e declara como se não fosse nada, como se isso aí fosse a coisa mais normal do mundo. Olha como a gente se preocupa com os bebês, como se isso fosse uma coisa boa, né? Será que não tem pessoas que, sem que você perceba, não estão colocando
sei lá, coisas esquisitas na alimentação, que é vendida de maneira industrial. Bom, não sei, né? Quem é especialista aí na área, de repente, pode investigar e nos dizer isso aí mais adiante. Mas, enfim, mais essa loucura aí que está encampando o mundo. E é o mesmo tipo de gente, né, que vai defender isso aí, que vai atacar um religioso, como está sendo atacado hoje na internet, porque você pode comer fezes, mas você não pode ter uma religião. É isso que está virando o mundo hoje. Daí não sabem por que tem tanta gente indo parar em psiquiatra, né? Não sabem onde é que está a fonte dessas loucuras aí que a humanidade está encampando. Pessoal, hoje eu vou deixar aí para uma, 2 ou 3 perguntas e a gente encerra um pouquinho mais cedo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, eu estou preparando a surpresa. Todo dia eu quero anunciar aqui para vocês não esquecerem. Amanhã tem live lá na comunidade do Mundo Desconhecido. Quem quiser participar lá, a gente fala de temas um pouco mais espinhosos, tá, pessoal? E aí, se vocês puderem participar lá, eu fico contente, porque contribui com a gente e, com certeza, eu não tenho dúvida, vai contribuir com o conhecimento de vocês. Porque o que eu falo nas lives fechadas não chega nem perto do que a gente fala aqui. Se não tivermos perguntas, a gente encerra aqui. Wanda Lúcia Ferrari diz: se o Frei Gilson fosse parte do sistema, não seria tão atacado. Ele é um verdadeiro homem de Deus. Como eu disse, Wanda, eu não posso dizer que é ou não é, porque eu não acompanhei ele ainda. Só vi que ele é um fenômeno aí nas redes sociais, né? Mas eu devo presumir que sim, porque o que eu vejo é que o sistema tenta promover sempre o que tem de errado. E quando a pessoa ela faz alguma coisa certa, o sistema ataca de uma maneira violenta, né? Kervin Aires diz: Jairson, quais as chances de que está acontecendo nos Estados Unidos acontecer aqui no Brasil depois de 2026? Olha, tem muita coisa acontecendo lá, mas se houver uma mudança muito grande aqui na política, é que é difícil. O Brasil não tem um Trump. O Trump ele vai mais ou menos na mesma linha do Elon Musk. Não é uma pessoa que tu pode dizer que ele é do teu grupo, ele é um cristão. Bem pelo contrário, um cara totalmente equivocado em muitas coisas aí da vida dele. Só que nessa pauta econômica e muitas pautas aí que ele está atacando, ele está tentando abraçar os cristãos e os conservadores e várias vertentes religiosas para levar essa luta dele adiante. E ele está dinamitando as bases do liberal globalismo. Então, se é bom ou não é a longo prazo, eu até acho que não, porque vai vir um outro problema lá adiante, que é a tecnocracia, né? E eu sou um não é um tecno-pessimista, sou um tecno-distópico. Eu acho que vem uma distopia aí com essa tecnocracia deles e transhumanismo, então nem se fala. Isso aí para mim é uma aberração total. Mas, por outro lado, existe um mal muito grande hoje que ele está combatendo, né? Agora, se isso virar aqui para o Brasil, não sei, porque nós não temos uma personalidade como a dele aqui dentro. Rafa Fernandes pergunta: Jairson, já pensou em ir no Inteligência Limitada? Eu nunca fui convidado, Rafa, para ir para esse programa aí. Então, nem cogitei pensar, porque nem convidado não fui, né? Jairson, a série Ácidos já encerrou? Estou no início da 6ª temporada. Série Ácidos? Acho que tu digitou uma palavra e saiu outra ali, né? Pessoal, eu acho que é por aí mesmo. Acho que a gente encerra por aqui, né? E eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Espero que a gente possa estar aqui mais uma vez amanhã, novamente, com vocês. Relembrando que amanhã nós temos a live lá no Mundo Desconhecido, as nossas lives fechadas.
e eu espero vocês por lá também. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima live, o próximo vídeo, se Deus quiser.